Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro encontro de 8 nessa série, onde estamos conversando sobre convites para a eternidade. Convites que Deus deixou para mim e para você. Caso você tenha perdido algum dos temas anteriores, o link para você assisti-los estará disponível na descrição desse vídeo. E se você está gostando dessa série, curta, compartilha, inscreva-se no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e não perder os próximos vídeos que forem publicados no canal. Vamos realizar agora a nossa leitura em Apocalipse, capítulo 2, do verso 12 ao 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Nesta série, estamos estudando as cartas enviadas por João às 7 igrejas de Apocalipse, capítulos 2 e 3. Estamos conhecendo um pouco mais sobre cada cidade e estudando a sua mensagem, como era para a igreja daquela época e a sua mensagem para nós hoje. Em cada mensagem encontramos um convite de Cristo para nós vivermos com Ele na eternidade. O objetivo final dos nossos 8 encontros é construir e reforçar o nosso desejo de viver com Cristo na eternidade. Vamos conhecer então um pouquinho mais sobre a cidade de Pérgamo. Pérgamo existiu desde o 5º século a.C. No 3º século a.C., a cidade foi o principal centro da vida cultural e intelectual do mundo grego. Sua biblioteca, com 200.000 volumes, só perdia em importância para a biblioteca de Alexandria do Egito. Ptolomeu V, rei do Egito, temendo que a biblioteca de Pérgamo superasse a de Alexandria, impôs um embargo na exportação de papiro, material de escrita muito popular produzido somente no Egito. O papiro era extraído de uma planta. Pérgamo, então, inventou o pergaminho, que tem o nome derivado do nome da cidade, feito de peles de animais, a fim de produzir as suas obras sem impedimento externo. Anos depois, Marco Antônio removeu a biblioteca de Pérgamo e a presenteou a Cleópatra. Vários templos pagãos foram construídos, entre os quais se destacava o altar de Pérgamo, uma grande estrutura em homenagem a Zeus, o rei dos deuses da mitologia grega, soberano do Monte Olimpo e Deus do céu e do trovão. Uma estrutura com 37 metros de comprimento por 12 metros de altura, com 2 andares e construída no formato de uma ferradura. Uma réplica dessa estrutura se encontra hoje no Museu de Berlim, na Alemanha. Uma das mais importantes obras em Pérgamo é a do aqueduto que levava água sob pressão para o centro da cidade de Pérgamo.
As águas saíam de fontes montanhosas por meio de um encanamento de vários quilômetros de extensão. Cruzava a planície e chegava até a Acrópole de Pérgamo. Acrópole geralmente se tornava o centro da cidade. Era o local mais alto e onde construíam os templos e os palácios importantes da cidade. Em Pérgamo existia o mais famoso hospital da antiguidade, o Hospital de Esculápio ou Asclépio, o deus da medicina, da cura na mitologia grego-romana, cujo símbolo era uma serpente. Alguns comentaristas consideram esse templo o trono de Satanás, descrito na carta para a igreja de Pérgamo. Para ali se dirigiam multidões de diversas origens, a fim de encontrar o alívio das enfermidades. Arqueólogos encontraram salões onde os doentes recebiam tratamentos hidroterápicos, um anfiteatro para entretenimento e salas subterrâneas para os doentes dormirem a fim de receber em sonhos mensagens divinas quanto aos tratamentos que deveriam fazer. Encontraram também um templo onde os curados deixavam uma oferta antes de partirem do hospital, como se fosse uma espécie de pagamento pela cura. No pátio havia um monumento com um relevo com as duas serpentes de Esculápio, que desde a antiguidade simbolizava a profissão médica. Em Pérgamo se erigiu o primeiro templo de culto a um imperador romano ainda vivo, César, em 29 a.C. Atualmente, Pérgamo não existe mais, mas suas ruínas estão localizadas ao lado da cidade de Bergama, na Turquia. A terceira carta do livro de Apocalipse é a mensagem de Cristo à igreja de Pérgamo, aquele que tem uma espada longa de 2 fios e que conhece o lugar onde eles estão, entende a situação deles e sabe que viviam sob pressão. Praticamente todas as cartas enviadas para as 7 igrejas apresentam a mesma estrutura. Elas contêm um elogio, uma reprovação, um conselho e uma promessa. O elogio que é enviado para Pérgamo: conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Eles ainda tinham a fé em Cristo Jesus como seu Salvador. A reprovação dura: tenho contra ti algumas coisas. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Enquanto Éfeso odiava a obra dos nicolaítas, Pérgamo é identificada como a que sustenta a doutrina dos nicolaítas e como os que seguem a doutrina de Balaão. Quem eram os seguidores de Balaão? Por influência deles, os israelitas passaram a comer alimentos sacrificados aos ídolos e cometeram fornicação. A história de Balaão encontra-se em Números capítulos 22 a 24. Balaão foi um falso profeta que foi induzido a amaldiçoar a nação de Israel. E por não conseguir amaldiçoar o povo de Israel, porque Deus não permitiu, ele conseguiu, por meio de estratégias junto aos moabitas, levar o povo à idolatria, à adoração a deuses da fertilidade, que incluíam imoralidade sexual. E quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram uma seita que desenvolveram um sistema de transigência com a sociedade pagã e se infiltrara na igreja. Ao que parece, ensinavam que a liberdade espiritual lhes dava espaço para praticar a idolatria e a imoralidade. Ou seja, os atos da carne não afetavam a pureza da alma e, por isso, não tinham consequência alguma para a salvação. Assim, na igreja de Pérgamo, haviam pessoas ensinando coisas que levavam
diretamente a imoralidade e a transgressão da lei de Deus. E o conselho que é dado para a igreja de Pérgamo: arrependa-te, arrependa-te. Na carta para Pérgamo, identificamos uma grande artimanha de Satanás para nós: a apostasia, o desvio da doutrina original da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mesmo nos considerando seguidores de Cristo. Os crentes em Pérgamo viviam sob uma pressão constante. Igualmente os crentes de Esmirna. O poder romano era imposto em Pérgamo e a cidade era o centro de adoração de 4 deuses greco-romanos. Essa pressão política e religiosa os levou a se conformar com as práticas pagãs, para se adaptar, para dar um pouco mais de espaço, para ser como todo mundo. Porém, ao contrário de Pérgamo, Esmirna se mantinha firme na fé e é elogiada por isso. Os crentes de Pérgamo haviam conseguido conservar a sua fé durante esses tempos difíceis, mas agora estavam começando a ceder àquela constante pressão. A mensagem de alerta a Pérgamo traz a nós a mensagem que é contra o conformismo que nós temos com as práticas que estão em desacordo com a vontade de Deus, em desacordo com os princípios de Deus, em desacordo com a lei de Deus. Quando nos conformamos com o que o pecado nos oferece e vivemos uma vida conforme a filosofia dos nicolaítas, eu faço o que quero e ninguém tem a ver com isso. Durante a semana eu sou uma coisa, mas no dia de culto eu me torno cristão. O conformismo acontece quando nos convencemos de que o que não é certo está certo. Quando começamos a misturar a adoração a Deus com crenças e costumes que distorcem a imagem de Deus. E isso acontece de forma gradual, conforme eu começo a apreciar, a contemplar algumas coisas que eu sei que vão contra a palavra de Deus. E o nosso coração vai se cauterizando, se anestesiando para o pecado. O pecado não incomoda mais. E começo a viver de uma forma que acho que está tudo bem, quando na verdade não está. E aos poucos estou afastando Deus do meu coração e fazendo dele um trono para Satanás. A mensagem de advertência a Pérgamo nos afirma que não existe a forma correta de se fazer o que é errado. Não existe justificativas para fazer o que é errado. Que brincar com o pecado é perigoso e pode me levar à ruína. No início da carta, Jesus se identifica como alguém empunhando uma espada afiada de 2 gumes. Mas o que seria essa espada? Efésios, capítulo 6, verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Este é o livro que Cristo indica ao povo de Pérgamo e para nós. Se temos que entrar em algum conformismo, é estarmos inconforme com a palavra de Deus. Precisamos absorver esta palavra e permitir que ela penetre em nosso coração. Precisamos edificar a nossa fé com base em suas afirmações. A palavra vai nos mostrar o que é verdade ou não, o que é espiritualidade genuína ou não. Vai nos mostrar os passos que levam a um relacionamento saudável com Deus e os passos que nos afastam desse relacionamento. A carta termina com um convite para a eternidade, uma promessa maravilhosa de Cristo para quem for vencedor, uma promessa para aquele que se posiciona contra o conformismo: comer do maná escondido
receber uma pedrinha branca e um novo nome. Vamos ler novamente esta promessa que está em Apocalipse, capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O maná escondido. Os nicolaítas e os seguidores de Balaão comiam das carnes sacrificadas aos deuses pagãos. Aqui, o maná é oferecido para aqueles que se negarem aos prazeres da carne que o pecado oferece. Cristo promete ser o mantenedor. Ele é o maná dado pelo Pai. Ele sustenta os fiéis e lhes dá vida. Um novo nome. Um novo nome sugeria uma nova direção na vida, especialmente de uma pessoa que era abençoada por Deus. Exemplo, Abrão começou a se chamar Abraão. Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Cristo promete dar um novo nome para aquele que for vencedor. Um novo nome na eternidade. E a pedrinha branca? Pedrinhas brancas ou pretas eram usadas pelos jurados em um julgamento para indicar inocência ou culpa de uma pessoa acusada de um crime. Jesus inocenta os seus seguidores. Pedrinhas brancas eram dadas a escravos libertados para mostrar a sua cidadania. Jesus nos liberta da escravidão do pecado. Pedrinhas brancas eram usadas pelos romanos como tipo de um ingresso para entrar em eventos importantes. Jesus permite os fiéis a entrarem na presença dele para o seu banquete. Pedrinhas brancas também eram dadas aos vitoriosos em corridas e aos vitoriosos em campos de batalhas, como uma espécie de troféu de recompensa. Os fiéis são vencedores que receberão o prêmio diretamente de Jesus. Mas e se eu acabar cedendo à pressão? Ceder ao conformismo? Há resgate e restauração na palavra de Deus. Existe verdade na palavra de Deus, uma verdade que nos liberta. Invista o seu tempo, com empenho e dedicação para ouvir a voz de Deus. Peça a Cristo que se torne o seu tutor pessoal. Aceite esse convite para a eternidade. Na descrição desse vídeo tem um formulário que você pode preencher manifestando a sua decisão. Se sentir o desejo, preencha-o e nos conte sobre sua decisão. Você poderia, aí onde você está, agora, orar comigo? Pai amado que estás no céu, mais uma vez te agradecemos por essa bela mensagem que está na sua palavra. Pedimos, Deus, envia o teu Santo Espírito para estar conosco. Envia o teu Santo Espírito para que nós tenhamos firmeza na nossa fé e que venhamos a cada dia buscar mais e mais a Ti por meio da Tua palavra e não nos misturarmos com as filosofias deste mundo cheio de pecado e nos mantermos firmes até o dia que Cristo irá voltar para nos buscar e nos tirar deste mundo contaminado e nos purificar, nos dar o maná, que é Ele mesmo, nos dar um novo nome e nos purificar por meio da sua justiça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No próximo tema, iremos estudar a carta enviada para a igreja de Tiatira. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos que serão gravados especialmente para você. Curta e compartilhe também o nosso canal no Facebook e Instagram. Assim, mais pessoas terão acesso a essa mensagem maravilhosa que Deus deixou para nós. Até mais!